boa tarde. Nós estamos aqui começando mais uma edição, a quarta edição do nosso programa Fala Delegado, né? Uma produção da DEPOL, em parceria com a Insted, Faculdade Insted. Estamos aqui com o nosso amigo o delegado Camapum, que coordena esse projeto junto à DEPOL, e os nossos dois ilustres convidados, entrevistados de hoje, né? O delegado Delano, o delegado Jarley, que estiveram conosco a semana passada, fazendo aquele trabalho lá na DEPOL com os acadêmicos, que inclusive gostaram muito. É sempre uma grande alegria receber os acadêmicos de direito lá e mostrar a eles a qualidade intelectual dos delegados de polícia. Sempre muito bem instruídos, com assuntos de notória importância para o mundo jurídico, para a investigação policial, como foi a palestra de vocês dois. Então, doutor Camapum, meu tem a irmão, palavra aí. doutor André Matsushita, doutor Delano, doutor Jarley Inácio, uma grande honra recebê-los. Como o Matsushita falou, a palestra foi um sucesso. Eu vejo que os comentários que ocorreram depois ali no final foram bons pelos alunos, né, o questionamento. O Jarley falou ali sobre a questão das drogas, e hoje a gente vai falar um pouquinho, que é um tema extremamente relevante. É um debate que eu acho que tem que ser instituído e tem que ser debatido, né, sem qualquer preconceito, sem qualquer resistência fora daquela ideia da barreira do politicamente correto, justamente para a gente estabelecer o que deve ser feito, né, justamente o futuro da nossa nação, do nosso Estado, né? Delano falando ali sobre a reconstrução da verdade através do inquérito policial, da investigação criminal, algo que eu acho fantástico e tem muita coisa para a gente falar a respeito, principalmente dessa questão da reconstrução e da verdade, né? Ou se existe, se não existe. Vamos falar um pouco a respeito disso hoje. É isso aí. Então, para a gente começar, a gente tem aqui sempre uma praxe, que é perguntar ao delegado que aqui está um pouquinho de sua vida, de onde você veio. Você, eu sei, foi policial militar no estado do Rio de Janeiro. Então, conta aqui para o nosso pessoal, aqui para a nossa banca, um pouquinho da sua vida lá atrás, quando você resolveu ser um policial, se tornou um policial militar, como foi difícil, quanto você estudou para ser um delegado de polícia em Mato Grosso do Sul e a sua trajetória aqui no Mato Grosso do Sul como delegado. Bom, boa tarde. Primeiro, é uma honra, né, e um prazer muito grande participar desse projeto. Estar com pessoas aqui tão ilustres, inteligentes e que só abrilhantam a Polícia Civil. Eu sou Jarley Inácio de Souza, sou delegado de polícia há 10 anos. Eu fui criado numa favela, numa comunidade. Então, a visão de policial, de ser policial, nunca tinha passado pela minha cabeça. Até que um dia, uma professora da minha escola me chamou para conversar e viu em mim um potencial. E ela me apresentou o marido dela, que era sargento da PM. E através dele eu conheci vários policiais. E aquele universo passou a ser interessante para mim. Mais do que aquele universo da favela, onde vários colegas morriam todos os dias. E a partir daí eu tive a ideia de estudar, de correr atrás. Eu já havia parado de estudar há algum tempo. Retomei os estudos e ingressei na Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1999. Fui direto para o Batalhão de Choque. Então, assim, a minha vida quase que toda eu fui de Batalhão de Operações Especiais. Trabalhei no finalzinho, né, com a juíza lá, fazendo segurança, após a morte da Patrícia Scioli lá no Rio, que é um caso bem conhecido. Então, fiquei 4 anos com ela e, a partir dali, surgiu a vontade, o contato com vários delegados que iam em audiência, de ser delegado de polícia. E aí, investi todo o meu tempo, meu esforço nos estudos, e vim parar aqui no Mato Grosso do Sul, um estado maravilhoso, que me acolheu muito bem, né, e me conduziu a estar aqui com vocês hoje. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, bem no comecinho da sua explanação. Você disse o seguinte: você cresceu numa comunidade, e por crescer numa comunidade, nunca tinha pensado em ser policial. Então, explica aqui pra gente por que dentro da comunidade o policial é tão mal visto, a ponto de você dizer, por eu ter crescido numa comunidade, eu nunca pensei em ser policial. Percebe? Sim. Então, sim. por quê? O que acontece, né, para que a polícia tenha essa imagem tão ruim na comunidade? Primeiro, dentro da comunidade, quem faz, ali às vezes, do Estado, infelizmente, é o bandido. É ele que lembra da criança no Natal,
na Páscoa, para dar um presente, para dar um ovo de Páscoa, para dar um brinquedo. Então, a figura do Estado, onde há um vácuo da figura do Estado, o bandido ele ocupa aquele espaço. E a pessoa que vive ali, a criança ou adolescente, ela passa a ver o traficante como o herói dela. Tá? E a partir do momento em que os policiais entram e tem aquele combate, ela tem a visão de que está realmente matando os heróis dela, está prendendo os heróis dela. E essa é uma visão totalmente distorcida, que hoje em dia, inclusive, as minhas palestras são para mudar essa visão da polícia. Porque eu tive daquele lado, estou de outro lado hoje, e eu prefiro viver os dois mundos para trazer uma visão imparcial, tanto da comunidade quanto da polícia, para que a polícia possa ter uma boa relação e nós possamos resgatar o máximo possível de jovens. Né? Porque a visão que se tem dentro de uma favela é de que o bem-sucedido é o traficante, que anda de cordão de ouro, de tênis de marca. Ele é que né? espelha. Ele é que espelha. É o espelho para aquele adolescente, né? É o traficante. Então há uma rotatividade muito grande, há grandes mortes. De repente, uma família desestruturada, ela contribui para que aquela criança procure no tráfico um único meio de vida dela. Então, assim, nós precisamos fazer um trabalho também social, preventivo, para evitar isso e trazer essa imagem para a polícia. Eu tenho muitos amigos ainda em comunidade que saíram, inclusive viraram policiais, são admirados, são respeitados, né? Justamente porque levou essa visão, né, de volta para a favela, de uma visão que pode sair da favela e pode vencer. Porque a gente fica limitado na comunidade a ser aquilo que aquele meio social nos dá. Quando a gente percebe que aquela bolha pode estourar e a gente ser o que quiser, a gente ganha força e consegue realmente chegar a um status que, para a mentalidade de quem mora na comunidade, é impossível. Então, eu sou a prova de que é possível, de que pode sair da comunidade com todas as dificuldades e vencer na vida sem ter que entrar para o tráfico, sem ter que brigar com ninguém, sem ter que trocar tiro com polícia. Né? Então, tem que trazer esse incentivo para as crianças e para os adolescentes de que é possível. E outra coisa, em relação às drogas, essa discussão até eu levo na palestra sobre as drogas. André, a droga, para quem nasce na Zona Sul, para quem é criado no apartamento, para quem vai... Afonso Pena, os Afonso Pena. É muito diferente para quem vive numa favela, vive numa comunidade. O adolescente, quando tem a família estruturada, tem um pai, tem uma mãe, ele começa a entrar no mundo das drogas, ele é mandado para fora, para o exterior, para estudar, e aquela onda passa realmente. Né? O favelado não. O favelado ele vive naquele mundo, ele é estigmatizado, e aí a gente tem essas grandes cifras de negros, de pobres na cadeia. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, não têm condições de ir para os Estados Unidos, estudar em grandes faculdades e voltar. Então, assim, se discute a legalização das drogas com olhares totalmente distorcidos. Um olhar, né, de uma classe social altíssima e um olhar de uma classe social baixa. E aí está o grande perigo. Olha, só para terminar o raciocínio, como é interessante, uma das metas do Fala Delegado, em razão das diretrizes do MEC, por ele ser o projeto de extensão da universidade, é justamente o que esse projeto traz de bom para a sociedade, o que ele traz de bom para a comunidade. E aqui a gente está mostrando a importância do Fala Delegado como uma modificação de paradigma social. Não é só para o acadêmico de direito, não é só para o delegado, é para nós, mas é também para toda a sociedade, que quando vê o que o Jalei está falando aqui, vai abrir o olho, vai virar uma chave muito importante. Então, isso é a função social desse trabalho, desse projeto, né, para o estado de Mato Grosso do Sul. Claro, não tem dúvida. Eu acho que, e até mesmo essa questão, quando você leva para aquele que vive uma outra realidade, o trabalho policial, e cria nele uma expectativa de crescimento, uma possibilidade de fazer algo diferente, você pode ter certeza que se ele verificar aquela possibilidade, ele vai para aquela direção, né? Vai para aquele caminho. Então, acho que é importante, é papel do Estado. Eu acho que o delegado de polícia ele tem como uma função paralela, não só a função típica ali, mas como função atípica, justamente isso aí, sensibilizar a sociedade, trazer essa visão preventiva.
né? Tirar ali, impedir que a pessoa entre na droga. Né? Eu acho que isso aí Na verdade, assim, se fala muito de que a polícia está perdendo a guerra contra as drogas. Na verdade, a polícia está perdendo a propaganda. Porque hoje se faz uma propaganda muito grande com uma garota propaganda muito bacana, que é a maconha. A maconha se tornou o bode na sala da segurança pública na luta contra as drogas. Essa é a grande verdade. Por quê? Ela é, na verdade, o fio condutor para a liberação de outras drogas. Porque o objetivo final não é só a liberação da maconha. O objetivo final é a liberação de todas as drogas, desestabilizar a sociedade, causando caos e a hegemonia dos poderes aí, poderes políticos, em relação do caos gerado. Esse é o grande problema. Né? Ela se tornou um problema, porque ela afeta toda a comunidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma cara boa, porque há mais de 4.000 anos tem registros históricos do uso da maconha. Né? Você nunca viu overdose de maconha, você nunca viu o maconheiro bater na esposa depois de usar droga. Então, ela tem uma propaganda, uma embalagem bacana, tá? Só que isso aí, existe uma parcela da sociedade que está querendo usar isso simplesmente como meio de propaganda para a liberação de todas as drogas. Por quê? O fim é o caos social. O fim é o que está acontecendo nas Cracolândias de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Aqui a gente tem isso. Então, assim, a gente tá vivendo hoje pessoas que poderiam ser força de trabalho para realmente fazer crescer o nosso país, essas pessoas ficarem na rua dependendo do Estado, né? E causando problemas que a gente sabe que a droga ela traz a reboque vários outros crimes. Né? E roubos, isso gera roubos, homicídios. A quantidade de furto que a gente tem, a nossa estatística de furto. Nossa estatística de furto é alta por conta disso. A gente percebe que a maioria, eu ali na DEPAC fazendo flagrante, a maioria dos furtos que a gente faz é usuário de droga. Não é furto daquele furto um banco, furto uma casa com muito dinheiro que o cara vai distribuir e vai ter a subsistência dele. Simplesmente manutenção da droga. É só isso. Manutenção do vício. Sim, e a gente tem todo esse problema gerado, e esse problema todo ele é repassado, né, goela abaixo para a segurança pública. Porque vem pessoas que fazem um estudo meia boca, né, não conseguem entender realmente qual é a finalidade de tudo isso. Vou te dar um exemplo. Nós temos um professor hoje atuante aqui, né? O aborto ele é permitido? Ele é permitido. Legalmente. Só que o que querem? Né? O aborto, no caso de estupro, é permitido. O aborto de anencefalo é permitido. Só que o que querem? Abortar com 9 meses. Está entendendo o caminhar de algumas liberações, onde pode chegar, aonde vai parar? E a gente não percebe que a gente acaba sendo massa de manobra. E, infelizmente, eu encontro colegas dizendo que é a favor, sem ver realmente o que está sendo feito por trás. O que é o pano de fundo de tudo isso? Né? Qual é o bastidor daquela informação? Por que aquela informação está veiculada? Não é aleatório. É algo muito bem pensado para chegar num final. Claro. Né? E esse final não é o que nós queremos para a nossa sociedade. Vamos apresentar aqui o doutor Carlos. Só para terminar uma coisa que ele falou que é muito interessante. A gente sempre aprende todo dia, né? Eu fiquei aqui com uma dúvida na minha cabeça, fiquei pensando. Você disse que a maconha tem uns 4.000 anos, né? Sim. Será que a minha avó fumava cara? Porque já tinha na época dela. E não há indicação. Fazia um bolinho, por isso docinho. Bolinho de maconha era da avó, era tão gostoso. Entende por que é uma ótima garota propaganda? Né? Vamos pegar a maconha, né, para uma cortina de fumaça, apresentar uma embalagem bacana, bonitinha. E depois... Inofensiva. Nós temos hoje os votos dos ministros. A maioria dos ministros votaram para a descriminalização da maconha. Né? A gente está falando o termo legalização aqui, mas o termo que se usa é descriminalização. Mas nós temos o ministro Gilmar Mendes, que votou para descriminalização de porte para uso pessoal de todo tipo de droga. Crack. Absurdo isso. Absurdo. Para quem sabe, para quem conhece, sabe que, às vezes, uso uma vez só, já vicia o cara. Ele não consegue mais sair daquele universo. Vamos só apresentar aqui o Dr. Carlos Delano, que a gente volta para a discussão. Dr. Carlos Delano, meu amigo
E, Carlos, claro, ninguém vai conhecer. Né? Delano, o grande Delano, hoje titular da Delegacia de Homicídios, Proteção à Pessoa daqui de Campo Grande, e algo que a gente espelha, claro, acho que a sua turma é 2006? 2006. 2006. Entrei em 2014 na polícia e a gente sempre ouve falar dos seus trabalhos, né? Inclusive com publicação de artigos, a gente vai falar sobre isso aí, que eu acho Sherlock interessantíssimo. Holmes. Fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória, quando você entrou, e a sua trajetória dentro da polícia, pra gente conhecer. Bom, vamos lá. Eu não sou de Mato Grosso do Sul, apesar do meu sotaque ser daqui. Brincadeira. Eu sou do Paraná. Vim para cá em 2006 ao assumir o concurso, né? Desde que eu tô na polícia, trabalhei na região Dourados ali. Minha primeira lotação foi Douradina, uma grande metrópole, com 4 mil habitantes. Mas tenho muito carinho pela cidade. Depois fui para Dourados, trabalhei no SIG de Dourados. Vim para Campo Grande, trabalhei na Denar. Trabalhei na Defurv, Depac. Depois trabalhei na DERF. Homicídios, Corregedoria Geral e homicídios também. Lá se vão 18 anos, agora em agosto. É que eu tô conservado, mas tô vendo. Um tempo bom na polícia, né? Um tempo bom. Um tempo bom. Você apresentou a palestra lá pra gente, trabalhou a respeito dessa reconstrução da verdade através da investigação criminal. O que você poderia passar pra gente aqui, de forma rápida, uma síntese do que foi falado, só pra gente introduzir o assunto? Camapum, eu sempre gostava de pensar, antes de me enveredar, pensar isso de uma maneira mais acadêmica, sobre o caminho intelectual que a gente deve fazer no inquérito, né, para construção ou para reconstruir a verdade. Partindo do pressuposto de que o fato acontecido é algo verdadeiro, é uma verdade, a gente pode acessá-la, em que pese tenha pessoas cujo interesse, cujo acesso dessa verdade contraria o seu interesse e vão trabalhar para evitar que isso aconteça. Mas nós, enquanto agentes do Estado imparciais, devemos trabalhar com afinco para acessar essa verdade, né? E que não tardou para eu perceber que esse acesso sempre vai ser imperfeito, né? Por quê? Os meios que nós, seres humanos, temos de acessar a verdade, qualquer que seja ela atual, ou seja, uma coisa que a gente está vivendo agora, e mais ainda, algo pretérito, oculto, a gente não tem plenitude de domínio daquilo que a gente vai conhecer ou acessar, né? Então, é uma ilusão a gente pensar que vai reconstruir uma verdade real, plena, como uma verdade mítica, absoluta, né? Então, eu via os advogados falando, não, porque o que vige aqui é verdade real. Pode até ser a gente conceber isso, é aceitável a gente conceber isso doutrinariamente, mas que isso não nos engane a ponto da gente pensar que o que está reconstruído nos autos do processo é uma verdade plena, porque não é. Porque muitas vezes só quem sabe a verdade é o executor do crime. E se ele contar a verdade, ele vai tomar uma cadeia de uns 20 anos. Esqueça, ele não vai falar a verdade, né? Então nós temos que reconstruir uma verdade contrariando os interesses de uma pessoa que vai mentir o tanto quanto possível para evitar que nós a acessemos, né? E essa reconstrução ela é feita com pequenos pedaços e a gente reconstrói esses pequenos pedaços para viabilizar uma acusação, para que a defesa ataque isso usando os expedientes legais, para que depois desse contraditório, dessa síntese, né, tese, antítese, essa síntese, o resultado seja o convencimento de um julgador para a imposição da pena. A compreensão desse sistema faz com que a gente fortaleça o nosso método de trabalho. E é por isso que eu me dedico a pensar isso de uma maneira crítica. Delano, quando eu vi a sua palestra lá, eu achei 2 pontos interessantíssimos. Primeiro, essa questão da reconstrução da verdade. Né? A verdade, né? Se a verdade existe, se ela não existe, se ela é subjetiva.
que eu achei bem interessante. Tem uma linha filosófica que são os céticos. E os céticos têm aqueles absolutos, né, que são o ceticismo absoluto, que ele diz que a verdade não existe, né? Por 2 motivos. Primeiro, por um motivo de razão, porque cada um pensa de uma determinada forma. E hoje, quando a gente estuda a questão de neurociência, a gente percebe que os genes eles introduzem uma certa forma de se pensar. E a experiência que a vida teve daquele indivíduo também modifica isso através da plasticidade. Então, cada um tem uma forma de pensar. E outra forma, o sentido. E aí, como eu vejo determinada coisa é diferente, como, por exemplo, Matsushita vê. Lembra aquele vestido azul e branco? Dourado e branco e azul e preto? Lembra. Aquela imagem? Aquilo é interessantíssimo, é que ele mostra que cada um tem uma forma de percepção da realidade. Então, a verdade, ela é difícil. Se ela existe, para esses daí, né, nós não poderíamos conhecê-la. E se a gente conhecesse, não poderia transmitir, justamente por conta do sentido, né? Cada um é diferente. E um outro ponto que eu achei interessante é a questão da narrativa. Acho que a gente até conversou a respeito disso. Quando você faz uma narrativa, que é aquilo que é utilizado realmente pelo jogador no final, aquela história que você reconstrói através dos fragmentos, né, como você mesmo disse, você não pode ter só a narrativa que você acredita que seja correta, que seja a história verdadeira, mas você tem que tratar as outras narrativas para poder excluir E exaurir aquele tema. aquelas outras que são utilizadas ali, claro, pela defesa ou alguma outra argumentação para tentar dizer que existe uma outra história. Então, eu achei fantástico isso mesmo, né? E claro, e fazendo o ponto, existem verdades e existem aqueles que manipulam a verdade justamente para implantar determinados argumentos, como o Dr. Jarley estava falando aqui a respeito da questão da droga, né? De Mas alguns isso que defendem, outros não defendem. Então, cada um tem uma realidade. A gente tem que ver a argumentação ali de cada um. Mas o direito é justamente por causa... É essa a função do direito, né? Após o nazismo, né, os horrores da guerra, né, venceu-se o positivismo de Kelsen lá, né? De fato... E Miguel Reale, por exemplo, trouxe a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. O problema é como se valora isso, né? Que é subjetivo. Que é muito subjetivo. Então, assim, como é que nós vamos vencer o positivismo? Como é que nós vamos evitar que aconteça novamente a barbárie que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Vamos valorar o direito. O direito não é só fato, não é só valor. Não é só norma, é valor também. Só que aí, a valoração, ela pode vir impregnada de ideologias, de problemas que o ser humano tem inerente a ele, né? E o grande desafio da humanidade é quem vai valorar? Quem vai valorar? Sim. Com base em quê? Porque vai ser a vontade de um julgador? Ele vai valorar e acabou? Né? O que ele disse é verdade absoluta? Né? Quem vai valorar? Ou alguém do Poder Executivo? Ou quem? Como vai ser feita essa valoração de forma a garantir um mínimo de humanidade para toda a sociedade? Justamente. Mas, Delano, eu queria te fazer uma pergunta. Quem faz a reconstrução da verdade no sistema processual penal brasileiro somos nós. Né? É a Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira. Para chegar a esse resultado, para poder fazer essa reconstrução, nós temos ferramentas tecnológicas, processuais, procedimentais, etc. E, ao mesmo tempo, existe toda aquela gama de direitos e garantias individuais daquele que está sendo investigado, que eventualmente vai virar réu e talvez até condenado. Como é que você vê esse equilíbrio, não é, que tem hoje no país, na legislação e na jurisprudência e na valoração disso por parte de tribunais superiores? Como é que você vê esse equilíbrio entre o que pode e como faz a Polícia Civil na apuração de crimes, especificamente de homicídios, porque é lá que você atua, né, para chegar à verdade, e a necessidade que nós temos de garantir esses direitos e garantias individuais? Como é que você vê esse equilíbrio? Qual a dificuldade de você conseguir fazer uma prova robusta, convincente, mas sem que seja maculado qualquer direito ou garantia individual? Vamos lá. André, em primeiro lugar, os direitos são necessários para a irradiação da condição humana. A existência do ser humano implica
um arcabouço de direitos, né? E a investigação materializada, formalizada no inquérito policial é uma das manifestações desse direito. Por quê? Se não fosse uma investigação que dá substrato material a uma substrato material e racional e lógico a uma acusação deduzida em juízo, a gente poderia, de repente, se ver num processo kafkiano. De repente você acordou, falou, estou sendo acusado de homicídio, mas peraí, não tem prova nenhuma. E não, vai se defendendo aí. E sem saber do que nem porquê, sem ter acesso a nada. Então, uma investigação a qual você tem acesso, a qual você tem condição de apresentar alguma coisa para contrapor a visão de alguém que está investigando, é uma das garantias. É a primeira delas. Segundo ponto que eu gostaria de tratar. A existência de direitos não é prejudicial ao avanço de investigações, porque os direitos não são absolutos. Nenhum direito é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Se eu saio na rua aqui, alguém levanta uma arma para me matar, eu vou lá e posso matar licitamente uma pessoa se a minha vida estiver em risco. Nem o direito à vida é absoluto. Considerado isso, a pessoa que está suspeita de ter praticado um crime tem direito à inviolabilidade de domicílio, tem direito à sua liberdade de ir e vir. Há mecanismos processuais penais materializados em medidas cautelares com requisitos previstos na lei que a autoridade policial pode, considerados requisitos, coletar provas e reduzir através do cumprimento dessas medidas cautelares para buscar provas na casa dessa pessoa, para prender preventiva ou temporariamente, com a finalidade de produzir prova. Então, veja, para ser bem específico na resposta, né? Os direitos são positivos em uma democracia, e pobre de quem não acha isso. A polícia não é uma violadora de direitos, pelo contrário, a polícia é uma garantidora de direitos. Contudo, dado o caráter relativo de todo e qualquer direito, a polícia tem que ter o direito de demonstrar que a inocência presumida de determinada pessoa tem que ter o direito de provar que a pessoa é culpada ou que ela é suspeita de algo e é dado à Polícia Civil, através da legislação, mecanismos para isso. E esses mecanismos restringem direitos, medidas cautelares, etc. A autoridade policial diligente coleta provas e tem ampla possibilidade e liberdade, né, dadas as suas prerrogativas legais, para avançar sobre a esfera de direitos dos investigados, para efetuar prisões, restringir direitos de ir e vir, monitoramento, buscas domiciliares, apreensão de objetos e etc. O sistema hoje, André Camapum, Dr. Jarley, acredito que ele é bem equilibrado, né? Do ponto de vista de proteção de direitos, e acredito que trabalho com isso diariamente. Acho que o controle judicial é feito de uma maneira diligente e nós conseguimos produzir provas refazendo. Acredito que o controle judicial não impede a produção de provas efetivas que viabilizam boas acusações e, eventualmente, condenações a homicidas. Delano, lá no seu artigo você deixa bem claro essa função que eu acho fantástica, e aí entra a grande importância do trabalho policial bem feito do delegado de polícia. As duas funções do inquérito policial. Função preservadora, que vai preservar o indivíduo de se ver denunciado por algo que ele não praticou, ou que não existe um mínimo de elementos. De elementos. Né? E a função preparatória, justamente por isso aí. Você respeitando os direitos e garantias fundamentais, estão aqui os elementos mínimos para que seja denunciado. Né? Então, fantástico isso aí. Você já pensou que o doutor André aqui, desculpa interromper, Camapum, que o doutor André falou que a Polícia Civil
pratica a investigação e leva isso ao órgão acusador, né? Que a investigação criminal ela tem uma função de limitação do conhecimento do que vai ser discutido na ação penal, em que pese não haja uma limitação compulsória, mas na prática não se discute nada além do que a autoridade policial buscou. E, eventualmente, o Ministério Público acha que tem que ser ampliado o objeto do que vai ser conhecido na ação penal, devolve com cota e é ampliado um pouco, mas ainda assim aquilo está limitado pela iniciativa da autoridade policial, né? Claro. Então, pensar nessa função da investigação é uma grande responsabilidade da Polícia Investigativa Brasileira. É interessante, então. Ser investigado é um direito, não um castigo. Ser investigado é um direito, não é? Porque ele não será processado de forma leviana por motivos egoísticos, correto, personalíssimos, retaliatórios. Não. Para que alguém seja réu no país, há de existir um mínimo de elementos. E quem vai trazer esses elementos? Nós, a Polícia Civil. Então é o direito de não ser processado sem um mínimo de elementos. Interessante. Essa visão e as pessoas têm que ter essa visão. Que o delegado de polícia não é um perseguidor, não é um tirano, muito pelo contrário, é o primeiro garantidor dos direitos das pessoas que eventualmente se envolvam numa ação criminosa. Mas é justamente por isso que eu tinha falado que a polícia, né, no assunto que eu estava falando e agora nesse assunto, a polícia ela foi demonizada ao longo do tempo. Então, questões básicas de direitos que a polícia garante o tempo todo são transformadas de uma forma que a pessoa recebe aquilo como se fosse algo ruim para ela. Então, assim, eu não devo nada, como é que eu vou ser ouvido na delegacia? Mas é justamente para que você não tenha que ter uma medida coercitiva de liberdade, restritiva de direito contra você sem ser ouvido, que você precisa ser ouvido e encaminhado o processo, né, para que seja realmente averiguado ali se você vai ser denunciado, virar réu ou não. Às vezes está conversando com uma pessoa e a pessoa diz assim, eu nunca pisei numa delegacia. E isso como para mostrar a própria idoneidade. Como se pisar numa delegacia... Como se fosse algo ruim. Fosse algo ruim, né? Fosse depreciar a sua qualidade moral. Né? Então, eu nunca entrei numa delegacia na vida. Porra, e daí, irmão? Eu entro todo dia e não sou pior do que você, rapaz. Se liga. O problema é que a vítima, ela chega lá, claro, existem situações de comunicação falsa de crime, até mesmo denunciação caluniosa, a vítima chega e informa determinado crime, não tem o que fazer, a gente vai ter que pegar e apurar aquilo que está sendo alegado. Chegou ao final, verificou que instaurou um procedimento contra alguém e foi feito de forma dolosa, denunciação caluniosa. Sim. Né? Ou acaso não tem imputado ninguém ali, uma comunicação falsa de crime, né? Eu acho que os direitos e garantias fundamentais sempre são respeitados ali. E, claro, eventual abuso, mas não tenho dúvida, tem que ter sanção, tem que ser punido justamente por conta dessa imagem, que de vez em quando a polícia entra numa comunidade, atua de determinada forma e respinga em toda a imagem de toda a polícia. Independente que seja polícia militar, polícia civil, guarda civil metropolitana, quem seja, atinge toda a imagem da polícia. Então, acho importante que nós mesmos, dentro da própria corporação, possamos corrigir aquele que esteja fazendo algo errado. Né? Ô bicho, porra, esse tipo de conduta não dá certo. Isso aí queima a gente. Tira a nossa legitimidade de ação, tira o nosso poder, como a gente tinha conversado há pouco. O delegado de polícia podia fazer busca e apreensão, antigamente determinar a busca e apreensão. Hoje já não pode mais, porque alguma coisa ocorreu nesse trajeto que houve abuso. E aí foi retirado. Se nós temos autoridade para tirar a liberdade de alguém e ser homologado ou não pelo juiz dentro de 24 horas, entrar dentro da casa não seria algo tão grave. Se houver abuso, mas não tenho dúvida, corregedoria pune o indivíduo. Né? Entretanto, você teria medidas muito mais eficientes, investigações muito mais eficientes. Porque a gente não perde o princípio da oportunidade, até esperar muitas vezes. Expedido, e se for expedido, né? Muitas vezes. Marjalei, conta pra gente aqui qual que é a sua impressão quando você faz as suas palestras, você faz várias, como que a sociedade recebe isso? Qual que é a energia que você percebe ali? Eles concordam com você? Ou tem muita rejeição? Como é que você vê isso? André, o delegado de polícia no interior, né? E eu já trabalhei aqui em Campo Grande, já trabalhei na fronteira, em Ponta Porã.
Mas no interior, ele tem um papel sui generis, um papel diferenciado. Ele acaba imiscuindo nas questões sociais da cidade. Então, assim, você acaba tendo que resolver demandas que não seriam caso de polícia e resolve-se aquilo para evitar um mal maior. E nas escolas, esse projeto já começou, já tinha, né, essa situação de ter vindo de comunidade, de ter essa vontade de ajudar crianças e adolescentes no discernimento, né, do certo e do errado. E comecei a fazer esse trabalho já há 4 anos e eu tenho notado uma receptividade muito grande. Já fui convidado para fazer palestras em outros municípios, né, fora de escolas, em eventos, inclusive para falar sobre isso, porque além da questão dos perigos das drogas, eu falo da minha história de vida, e isso inspira muita criança, muito adolescente, né, a tomar uma atitude positiva na vida, não ficar ali vendo exemplos de maus colegas e querendo seguir aquele exemplo, né? Então isso é muito importante, porque nós não temos costume de criar heróis na nossa polícia, que é uma falha muito grande, né? Existe uma vaidade muito grande, de repente um policial, seja delegado ou não, que está se destacando, ele começa a ser, de certa forma, taxado, como está querendo fazer ou aparecer, quando, na verdade, nós deveríamos enaltecer policiais, pessoas que queiram efetivamente também fazer esse trabalho social, preventivo, né? Seja com criança, seja com adolescente, seja com pessoas carentes de toda sorte, mas para tentar realmente, além de trazer esse trabalho de conscientização, desmistificar a polícia como quem vem só para prender, quem vem só para tirar, de repente, o pai ali, porque a criança, ela efetivamente, ela não sabe o que o pai dela, se é traficante, se furtou, se roubou, por que ele está indo preso. Ele vê que o policial está levando o pai dele embora. Então nós temos que desmistificar isso, fazer ele entender que nós estamos ali para proteger, para auxiliar, e não só em caso de polícia. Eu sempre converso muito com meus policiais, que às vezes as pessoas chegam na delegacia e querem falar fatos que efetivamente são causa civil. Mas eu digo, ouve. Se eu tiver tranquilo aqui, pode encaminhar que eu ouço também. Vamos conversar. A pessoa fica muito satisfeita em sair da delegacia. E foi atendida. Foi ouvida, né? Foi encaminhada. Outro dia eu estava numa palestra e eu vi uma pessoa na chuva e eu fiquei curioso, né? Não receoso, porque interior a gente, né, se fosse no Rio, ficaria mais arisco. Mas aí ele veio andando, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, eu queria agradecer o senhor. A gente já estava indo embora, a gente mora no assentamento, a minha mulher está lá dentro do carro, mas há 1 ano atrás o senhor chegou na delegacia e eu estava com um problema no fórum, eu não sabia nem o que era fórum, o senhor pegou, me levou no fórum, e eu só fiquei sabendo que o senhor era delegado de polícia quando anunciaram o nome do senhor agora, porque eu achei que o senhor era um policial ali, um investigador. Então eu queria muito agradecer. E o dia que o senhor for no assentamento lá, eu vou te receber e eu vou fazer uma galinhada lá pra gente. Então, assim, o pagamento do policial é a gratidão, né, da pessoa que efetivamente foi atendida ali. Mais do que o salário, esse pagamento moral, esse reconhecimento social é muito gratificante. Quer fazer? Não tem dúvida. Eu lembro de uma situação em Santa Rita do Pardo, de um indivíduo que eu prendi ele, e até a sociedade ali achou que eu fui injusto, porque ele era usuário de droga, mas ele estava numa situação de tráfico. Tinha chamado o pessoal de Três Lagoas para poder ficar na casa dele e vender droga. Então tem lá o parágrafo 1º, se eu não me engano, o parágrafo 1º, que ele fornece a casa também, incide ali nas mesmas penas, e foi justamente, ele estava associado, então foi preso por tráfico de drogas. Eu lembro que teve até essa manifestação ali da sociedade por conta disso, uma comoção. Acabou que ele depois foi para uma clínica de recuperação e voltou. E eu encontrei ele 1 ano, 2 anos depois, e ele agradecendo, falando, bicho, muito obrigado, né? Se eu não tivesse sido preso, eu estaria morto numa hora dessa. Falei, então eu devo minha vida ao senhor. E você vê, cara, era uma coisa que naquele momento ele não conseguia compreender, né, a importância. Claro, nem eu. Né, eu simplesmente estava cumprindo o meu dever. Sim. Não imaginaria que 2 anos depois
teria alguém agradecendo porque foi preso. Né? E é uma história que eu lembro com muito carinho por conta disso aí. E a gratidão, realmente, é o melhor pagamento que tem do nosso trabalho. A gente consegue ter esse contato, né? A gente consegue perceber as dores de cada pessoa, a gente tem um tempo ali para dedicar à resolução daquele problema. É diferente da capital. Então, assim, hoje a polícia ela é vista como um bloco unitário do Estado inteiro e talvez deveria ser vista, né, com os olhos assim diferenciados. Como eu disse lá atrás, os olhos do rico usuário de droga e os olhos do pobre favelado usuário de droga, a mesma forma de olhar a gente tinha que trazer para a polícia. Esse entendimento, esse aspecto, porque na maioria das vezes isso parte do próprio delegado, parte do próprio policial que está lá. Mas não há uma gestão nesse sentido, de uma forma de atendimento, de um apoio social. Né? Não há uma orientação institucional sobre esse apoio social, que muitas das vezes é uma briga de vizinhos porque um animal entrou no outro. Você vai lá e resolve. O som alto, aquela coisa. Outro dia parece piada, tá? Que eu vou contar, mas não é piada. Eu fui resolver um problema de que uma galinha estava comendo a horta de um vizinho de lado. Quem é de Bandeirantes aí sabe dessa história. Cheguei lá, conversei exaustivamente com os dois lados. Nesse meio tempo, a senhora matou a galinha que estava dando problema, a dona da galinha, fez a galinha, o outro vizinho da horta foi lá e pegou... Deu legumes, fez lá e comemos e terminou tudo bem. Então, assim, muitos problema? Comemos o problema. A galinha saiu no prejuízo. Então, assim... A galinha saiu no prejuízo. A culpa é da galinha. E você viu, ó, pro galinheiro... Pena de morte. Ó, não coma a horta aí, ó, porque vai virar galinhada. Sirva de exemplo. Tá entendendo? Às vezes a pessoa ela só quer ouvir. É pacificação social. Teve um trabalho aqui... Isso podia até no homicídio. Vai brigando, amanhã o cara dá uma facada no outro. No 4º DP, a época que eu fui do 4º DP aqui, tinha... Não vou me recordar agora o nome do policial, talvez o senhor se lembre. Ele faz esse trabalho muito bem. É o Francisco. O Francisco. Ele faz esse trabalho muito Polícia bem. Comunitária. De polícia comunitária. Ele conversa com as pessoas. Tem que ser alguém que realmente tenha paciência. Tem esse perfil, tenha esse perfil, né, de entender, de resolver a demanda, porque você não pode ficar nem de um lado nem de outro. Então, você tem que contemporizar aqueles problemas ali. E evita muita coisa, tá? Evita muito problema, inclusive homicídio. Evita a evolução do problema. Com certeza, né? Evita. Mas, Delano, aqui no Mato Grosso do Sul, nós somos, né, uma das polícias civis com maior índice de esclarecimento de homicídios, né? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse índice, como é que vocês conseguem chegar... E as demais delegacias que fazem o mesmo tipo de investigação, mas você especificamente, como é que vocês conseguem chegar a um número tão alto de esclarecimento de homicídios? André, o homicídio, para ser resolvido, ele precisa de agilidade, não tem jeito, né? Tem 2 tipos de homicídio que a gente nota com maior frequência. Tem um homicídio endêmico, que são conflitos de bairro, de bar, normais de comunidade. Esse homicídio é aquele que acontece, não consta na ocorrência quem é o autor, contudo, todo mundo ali sabe o que aconteceu e quem foi. Só que ninguém vai bater na porta da delegacia e vai falar, olha, eu vim aqui para falar que foi o fulano de tal, né, que o buguinho, toda quebrada tem um buguinho, né? Que matou e foi assim, foi por esse motivo. Então, se você deixa essa situação esfriar, aí a coisa se perde na memória, quem tem um mínimo de disposição para falar já não fala mais e as pessoas nem se lembram. Então, isso tem que ser feito já, se não no dia seguinte, o mais rápido possível. Isso é feito com um trabalho de presença de campo, coleta de câmeras, falar com as pessoas. Muitas vezes a pessoa não viu, mas sabe quem viu. Essa pessoa que... É o fio da meada. É o fio da meada. Você trabalhou na DHPP de São Paulo, sabe muito bem como é que é isso, né? Você vai lá, aquela pessoa, quando ela sabe que a polícia sabe que ela viu ou que ela está sabendo de algo, ela já muda para não ser achada, vai para o outro lado da cidade, você não sabe mais. Muitas vezes só o que você tem dessa testemunha é um apelido, sabe que ela anda num Gol
azul e nada mais. Se você não for na hora, você perde o fio da meada dela e esse homicídio, por uma tarde, por um dia, você deixa ele impune. Você tem que estar em cima do lance. Isso é essencial. Agora, tem um outro tipo de homicídio que, infelizmente, tem ficado cada vez mais frequente, que é aquele homicídio que é vinculado ao crime organizado, né? Pistolagem, isso. Esse é um homicídio muito difícil de resolver, porque quando você vai trabalhar com ele, você precisa saber... Antes eu preciso dar um passinho para trás aqui, né? Existe um método que é muito eficaz, desenvolvido por um colega lá da Polícia Civil de Minas Gerais, que nada mais fez do que sistematizar degraus de conhecimento do homicídio, né? Que está no mnemônico MUMA: mecânica, últimos passos, motivação e autoria. Então você, para entender um homicídio e chegar na autoria de uma maneira completa, robusta, para apresentar para o Ministério Público oferecer denúncia, você começa entendendo o local do crime. Mecânica ou dinâmica, você entende, olha, passou por aqui, atirou daqui para lá, caiu aqui, e você entende, compreende bem a mecânica do crime. Últimos passos significa o quê? O que essa vítima fez exatamente antes do crime? Bom, ela passou na casa de um amigo, ela veio do bar, ela veio da namorada. São os últimos passos imediatos. E os últimos passos mediatos significa o quê? Ela deve para quem? Ela estava tendo caso com uma mulher casada? Brigou com alguém? Jogou com alguém, brigou com alguém, estava devendo na mesa de pôquer. Enfim, um levantamento de quem é essa pessoa, compreensão da dinâmica social dela, do temperamento, como ela reagia diante das coisas. Era uma pessoa violenta, verborrágica, quieta? Como é que ela era? Isso ajuda muito. Motivação. A partir desses dois primeiros mnemônicos aqui, mecânica e últimos passos, você começa a levantar hipóteses de motivação. Bom, devia muito, bebia muito, frequentava prostíbulo, andava armado. Enfim, você começa a levantar hipóteses e busca confirmações. Ora, para que eu falei isso tudo aqui? Quando você fala dos últimos passos relacionados ao crime organizado, eu até hoje nunca vi familiares de pessoas relacionadas ao crime organizado falando assim: não, meu marido adorava um fuzil. Aqui mesmo ele tinha 3 fuzil 5.56 aqui, dava tiro pro alto, ameaçava. Ninguém fala isso. Todo mundo, depois que morre, todo familiar fala: mas era um santo homem, era um cara fantástico. Você percebe que os familiares tentam eclipsar, ocultar a maneira, o modo de vida da pessoa. Por quê? Porque existe todo um conglomerado de pessoas atreladas a ela que vão continuar vivendo no crime, e se ela delatar, ela vai morrer também. Então, já teve caso da gente cumprir busca para ir pegar o celular da vítima, porque a mulher, os filhos estavam escondendo. Percebe? Então, dificultando a prova muito. Quem matou o próprio marido. Exato, é assim. O raciocínio é assim: bom, já morreu, não tem nada que eu possa fazer. Vamos mais gente agora da família, né? Eu quero viver. Os familiares pensam assim. Então, é uma dificuldade muito grande obter informações do modo de vida da vítima. O avanço da cognição, da compreensão desses crimes de pistolagem é terrivelmente difícil. Por quê? Como todo crime organizado, frequentemente há inserção espúria de agentes do Estado. Então, há informações dúbias desencontradas, plantadas maliciosamente para desinformar a apuração. Muitas dificuldades, né? E isso tem ocorrido com mais frequência do que a gente gostaria. Ainda mais em Mato Grosso do Sul, né? Que fazemos aqui fronteira com o Paraguai, sim, com Bolívia. Né? Então, somos um corredor importante para passagem de drogas, de armamentos, munições. Então, a gente tem realmente essa peculiaridade, né? Sim. Dessas pistolagens aí. O que causa muito mais dificuldade num homicídio de pistolagem
na minha experiência muito antiga, já e passada, claro que seja. Aliás, ontem, dia 14, a nossa turma fez 24 anos de posse. Parabéns. Parabéns, hein? Ontem foi o nosso Parabéns. aniversário de posse e a gente comemorou. Eu comemorei andando de moto lá onde você não quis ir, lá nos Germanos. Onde Caramba, não fui. Tava no plantão ontem, É bem legal. E no dia que a gente tinha uma viagem para fazer, foi o dia... E eu fiz a besteira de falar isso lá. E os caras me entucharam na cerveja. Não, tem que comemorar, tem que pagar, rapaz. Rodadas. Puta, né? Mas eu tava dizendo o seguinte. Eu não sei o que eu tava dizendo. Sobre os A homicídios. gente tava falando Porque veja, duas perguntas que eu quero te dizer. Quando você investiga um homicídio endêmico, como você muito bem pontuou, sempre existe uma relação do autor com a vítima. Exatamente. É muito ódio. Não tem como eu matar você por nada. Então, você vai na família e você vai descobrir quem que tinha ódio suficiente nessa pessoa para matar. Porra, você matar alguém é o ódio mais intenso que você pode ter. Isso não vai passar desapercebido para os familiares. Então, quando você vai investigar um homicídio endêmico, você tem esse facilitador. Na pistolagem, não. O cara que matou, sequer sabe o nome do cara que foi morto. Ele foi pago para isso. É aquele cara, eu vou lá e mato ele. Não preciso nem saber o nome dele. Sim. Então você não tem esse liame entre o homicida e a vítima, né? Isso facilita no homicídio não da pistolagem, né? Então realmente é mais difícil, com certeza. E uma pergunta técnica. Para que você consiga executar o primeiro passo. Mecânica, que você falou? Isso, mecânica. Ok. Vocês fazem aqui, no Mato Grosso do Sul, a recognição visuográfica de local de crime? Tem uma portaria do delegado geral que torna compulsório a apresentação, o preenchimento e a apresentação pela equipe que atende o local de crime, um relatório circunstanciado de local de crime, que nada mais é do que a recognição visográfica, né? Que foi concebida lá pelo doutor Marco Antônio Desgualdo. Eu participei da elaboração desse documento lá em São Paulo. Então, que nada mais é o que nós adotamos aqui do que uma leitura mais moderna do que o doutor Desgualdo fez lá em São Paulo, né? Você quer explicar o que é a recognição? A recognição é um relatório circunstanciado que o homicídio fazia, né? Já vinha num formulário, então você tinha já o que responder. O que você levantava nesse relatório? A rua. Como é essa rua? Tem luminosidade natural? Não tem? É rua asfaltada? Não é? É comercial? É residencial? Passa carro? Não passa carro? Tem ônibus? Tudo isso para trazer a verdade. E muitas vezes quem está lá não vai ser quem vai investigar. Então, a ideia é colocar quem vai tocar aquela investigação no local. É reproduzir o local nas suas minúcias. Então, com relação a tudo isso da rua. Na casa, é uma casa de alto padrão, baixo padrão, a vítima era higiênica, a vítima não era higiênica, tem comida velha, tem todo lavadinho, tá arrumadinho, alto padrão, baixo padrão, tem som, não tem som, tudo da casa. A casa tem forro, não tudo, tem tudo. teia de aranha, O que essa vítima lia? A gente via os livros, ele lia, ou então não lia nada. Os hábitos daquela vítima, ver o que tem no lixo, ver o que tem na geladeira. Ou seja, fazia uma análise muito, muito apurada. E, na época, isso criou, inclusive, uma celeuma com a perícia, porque eles achavam que nós estávamos fazendo laudo, porque eles fazem o laudo perinecroscópico. E o formato era algo parecido na sua apresentação, na sua encadernação. Tinha fotos e legendas. Só que, com o tempo, foi se demonstrando que a reconstrução visográfica tinha o olhar do investigador. Não era uma peça técnico-científica. Né? E o laudo perinecroscópico era uma peça técnico-científica, tinha outra visão. Né? Foi muito difícil quebrar essa resistência no começo, e a gente só começava a fazer isso, obviamente, depois do local liberado pelos peritos. Nós jamais iríamos modificar uma cena de crime antes da liberação pelos peritos. Então, nós fazíamos a preservação do local. Lá em São Paulo, quando nós íamos a um local de homicídio, a perícia já ia junto, não era separado como aqui, era junto, e por isso muito mais eficaz. Eu até gostaria de tocar nesse assunto hoje aqui. Ia junto, né? Fazia parte da mesma equipe, né? Não tinha essa coisa de eu aqui, você lá, não. E aí, então, depois que o perito fizesse o que ele tinha que fazer, as suas fotografias, as suas impressões, doutor, está terminado. Aí entrava a equipe da Polícia Civil para fazer a reconstrução visográfica. Isso foi sendo feito
Isso começou na equipe F de homicídios. Ele era o titular da equipe. Só uma equipe começou a fazer. Né? E aquilo começou a fazer a equipe destacar, sabe aonde? No tribunal do júri. No tribunal do júri. Tanto que ele foi chamado na época por um promotor chamado, não sei se ele se atua hoje ainda, Francisco Sembranelli. Acho que é o cara que fez a denúncia dos Nardoni. Não sei. Ele fez a denúncia de um caso muito que ficou conhecido. Tem uma deficiência visual no Esse olho. mesmo, tá? Pois é. Chamou lá e falou assim, doutor, eu gostaria que pelo menos nos processos que vêm para cá, que sempre tivesse. Ou seja, o MP e o judiciário começaram a ver aquilo como importante. Tanto que aí isso foi sendo feito, elaborado sob a supervisão do doutor Desgualdo, mas com o estudo de cada inquérito. A gente olhava, porque naquele tempo não tinha nada de eletrônica, né? Inquérito, isso é 87, 88, né, gente? Eu sou o mais velho aqui. Então, foi feito um trabalho de pesquisa, de inquérito, um por um, olhando, vendo o que precisava e tal. E o doutor Desgualdo encampou essa ideia, começou na equipe F. Com o tempo ele virou delegado divisionário, porque lá é um departamento, não só uma delegacia, divisionário, ou seja, da divisão inteira de homicídios, porque o DHPP tinha 2 divisões, a de homicídios e a de proteção à pessoa. Então, ele virou divisionário. Né? Ele era o chefe de todas as delegacias de homicídio. Depois ele virou diretor do departamento, instituiu isso no departamento, DHPP. E depois ele virou o delegado-geral da Polícia Civil, instituindo a Polícia Civil inteira. Então hoje isso já é uma rotina de trabalho da Polícia Civil e que não vai mais sair da Polícia Civil de São Paulo. Não vai. Hoje, se o inquérito chegar no Tribunal do Júri sem recognição, volta com cota. Refaz o local de algum jeito, né? Quando eu entrei, o Desgualdo era delegado-geral. Uma das coisas que eu vejo que é importante isso aí, e aí, aliado ao que o Delano falou, a gente não pode deixar o tempo passar. O laudo pericial, ele tem um certo tempo, porque é feita a perícia, depois de 10 dias, depender ali da complexidade, talvez um pouco mais, saia o laudo pericial. Já a recognição. O relatório de morte violenta, a recognição visográfica, ela vai junto com o boletim de ocorrência. Então, na hora que aquele que vai presidir a investigação recebe a ocorrência, ele já está com o relatório na mão, que tem muitos elementos realmente muito importantes para iniciar ali a investigação, né? Já para dar o rumo. Um policial que não foi no local, tá certo? E aí vem uma testemunha que quer mentir por alguma razão. Ou porque tem medo, ou porque quer ocultar, porque o autor é amigo. Não interessa a razão, quer mentir. Ele vem à delegacia e diz que o homicida, após os tiros, correu pro fundo da casa, pulou o muro e fugiu. Só que aquele policial que está ali não é o mesmo que foi no local. Ele aceita isso. Porque é a verdade que ele tem no momento. Se tiver uma recognição visográfica mostrando que no fundo tem um muro de 2 metros... Opa! E quando a gente pega alguém mentindo, não basta agora ele desmentir. Eu quero saber por que você mentiu. Porque é o fio da meada. Quando o cara mente pra gente... Por isso que... Porra, bicho. Você tá interrogando alguém e o cara fala... o quê, irmão? Você é surdo? É você ganhar tempo pra inventar uma mentira. É isso. Quando o cara falou ele já pra mim é suspeito. Porque ele tá pensando o que ele vai mentir. A não ser que o cara seja surdo de verdade, eu esteja sendo injusto. Mas se não for surdo, tá mentindo. E quem mente numa investigação, ou quem mente na vida, tem um motivo pra mentir. E agora eu não quero mais saber só a verdade, eu quero saber o porquê da mentira. Porque é lá que a gente vai buscar o fio da meada, né? Então a reconstituição, ou a recognição é de suma importância para que o cara não venha na delegacia no dia seguinte dizer que o cara fugiu pelo fundo, o homicida fugiu pelo fundo, e no fundo não dá para fugir. É isso aí. É que esses homicídios relacionados a crime organizado, eles são mais complicados, né? Tem aquela investigação que você pega um, ouve, pega o outro, ouve, e vai puxando aquela bola de neve. Crime organizado é mais complicado. Porque às vezes você chega em determinado ponto, pronto, daqui não passa. E a compartimentação... Sim, daqui não passa. Você pega o executor e fala, quem mandou você fazer? Ele fala, eu não sei. E ele não sabe. São células. Ele não sabe mesmo. Isso é a característica natural do crime organizado, a compartimentação, necessidade de saber, necessidade de conhecer por que eu vou dar a esse sujeito conhecimento de um fato que ele não precisa saber para executar a missão dele dentro da organização. Não fica sabendo. Esses crimes complexos, a gente tem que utilizar outros métodos de investigação, né? Não adianta utilizar os tradicionais ali, infelizmente não vai chegar nada. Uma coisa que eu percebi aqui que é diferente do Rio, não sei se é assim em São Paulo, se eu pode de repente confirmar ou não, quando eu cheguei aqui no estado, eu assumi a Ponta Porã, a delegacia de Ponta Porã. E a gente tinha mais ou menos 300 inquéritos de homicídios. E eu fiz um cartório só para homicídio. Por quê? Só para tocar homicídio.
O investigador, que você perguntava para ele sobre um homicídio X ou Y, ele não sabia o que tinha no homicídio. Ele cumpria as ordens de serviço. Se limitava a ler. Se limitava a ler e fazer. Fulano e pronto. No Rio, o pessoal tem o costume de pegar a investigação desde o início. Então, o investigador, por exemplo, ele ouve junto com o delegado, junto com o escrivão, para saber o que ele tá, o que a testemunha está dizendo. Conhece cada inquérito. Ele dele. conhece o inquérito dele. Então, assim, acredito. Aqui na capital tem o GOI, então ele dá esse auxílio, né, Delano? É bom nesse início, mas interior, de repente, agora ficando com alguns casos aí, não resolvidos, acaba tendo problema. E eu trabalhei no 4º DP e eu via inquéritos também que, eventualmente, você não tinha essa mesma forma de tocar. Então, acabava chegando no homicídios faltando muita coisa. Né? Eu não tenho dúvida de que tem muito trabalho lá em razão disso. Por quê? Hoje, o GOI, eu acredito, não sei se o Delano pode dizer, mas o GOI ele dá esse trabalho. Quando não tinha esse trabalho desse primeiro atendimento, acabava ficando muito complicado, porque passava por várias mãos e nenhum efetivamente, tirando quando chegava na DH, acompanhava do início ao fim o inquérito. E isso acaba, quando não tem autoria, acaba gerando um problema muito grande, provavelmente, para a DH, porque ele está com um inquérito ali que muitas coisas perdeu-se o princípio da oportunidade. Já era, né? Eu acho que a ausência de comprometimento do presidente da investigação, de conhecimento e de integração do delegado de polícia com a equipe que faz a investigação de campo é extremamente prejudicial. Né? Nas investigações que eu tive grande dificuldade, que deram certo, a coisa só funcionou porque eu conhecia tudo muito bem e eu estava junto o tempo todo com a equipe de investigação. Né? A gente vê alguns colegas trabalhando muito apartadamente na investigação dos investigadores. Em que pese a hierarquia exista e seja necessária, uma separação muito forte prejudica o trabalho investigativo. Né? O Camapum foi perito, você foi policial militar, o André foi investigador. Eu tenho certeza, eu não fui policial antes, mas eu tenho certeza que vocês podem dizer que a chefia próxima, né, lubrifica o trabalho, a máquina funciona muito melhor. E a gente não pode esquecer disso enquanto chefes também. Né? Ninguém faz nada sozinho. Mas vou te dar um exemplo prático assim, do que eu estou te falando. Não vou citar a cidade, já passei por algumas, né? Então eu posso... eu expedi uma ordem de serviço para os policiais, né, para ir para trazer uma pessoa, mas que tinha outra que tinha um mandado de prisão. Se eles tivessem olhado, né, o inquérito, seguido o inquérito ali, visto tudo direitinho, eles saberiam quem eles deveriam... Eles não foram para cumprir aquele mandado de prisão, tá? Eles foram para levar uma intimação. Só que chegando lá, eles perguntaram para uma pessoa que no inquérito ela já tinha mandado de prisão e eles perguntaram pela outra pessoa que queria ser intimada. E aí essa pessoa indicou a outra pessoa. Quando eles voltaram, aí essa pessoa já tinha ido embora. Então, assim, você perde muita coisa quando você não está integrado. O delegado de polícia, ele é como o regente de uma orquestra, mas tem que estar todo mundo afinado para tocar uma música de qualidade, para chegar no resultado final do inquérito de qualidade, para que o Ministério Público olhe e fale assim, não, aqui eu posso apresentar a denúncia de forma tranquila, que não vou ter problema. Né? E oportunizando também a defesa, né, a apresentar todos os meios ali para que sejam garantidos os direitos de quem está sendo investigado. Né? Até porque é importante isso que você falou, para a segurança do policial. Porque ele vai lá e só lê a ordem de serviço, que é para intimar o fulano, tá certo? Mas esse fulano é um bandido perigoso, cara. Você não pode ir lá de qualquer forma, como tivesse indo tomar um café com o cara. O cara vai te meter bala. Ele não sabe que você vai lá para intimar. Ele acha que caiu alguma casa dele e ele vai tomar uma cana. Aí você vai lá intimar, dando risadinha com a pranchetinha na mão, toma um tiro na testa. A especializada, um inquérito, né? A especializada, eu acho que o pessoal tem uma expertise maior, né? Porque só lida com... Por exemplo, homicídio só lida com aquilo ali.
Então acaba conhecendo toda a dinâmica, do ADNA, o cara ele sabe eventualmente quem está em determinada área. Então tem agora o clínica geral é mais Pode acontecer complicado, isso, né? porque o cara ele pega O cara que só faz estimação. Você ele designa pega uma que ordem só de faz serviço estimação. ali de De moto lá, furto e uma de tráfico e uma de homicídio. E Então, uma de ameaça. E aí? então assim, acaba lidando com a mesma importância daquilo. Esse é que é o grande problema. Em Né? São Paulo teve recentemente um negócio desse daí. Acho que morreu até uma policial, investigadora, Ela foi numa casa de bacana, né? Casa de Isso. rico. O cara tava- Só que o cara era bandido. O cara abriu o negócio e saiu atirando. Matou ela e depois o parceiro dela matou ele, não foi? Isso. E ela tava passando e fazendo levantamento pra ver se tinha câmera ali pra investigar não tinha outro nada a ver crime. com ele. Que não tinha nada a ver. Ela ia pedir As imagem imagens da câmera. É. de um homicídio que aconteceu na Um noite vizinho lá na anterior. rua, lá, É. E Foi o cara isso meteu mesmo. bala. Né? E a mulher morreu, mano. O policial morreu em serviço. Moça nova, É, né? pois é. E você chega com a guarda baixa, porque é só pra pedir a imagem, até E uma aí você ajuda pensa numa casa pra de poder rico, não tem investigar. problema, olha aí. Então, a Mas gente- o policial tem que mais, conhecer. mais sagaz, né? O policial que está lidando com isso direto, ele já vai mais com a guarda mais alta, né? Então, assim, interior, eu sempre digo, o pessoal pergunta assim, pô, interior, lá no Rio era muito perigoso, aqui é muito tranquilo. Eu falei, aqui é mais perigoso, porque aqui eu relaxo, aqui eu baixo a guarda, aqui eu não fico atento o tempo todo, então você vai perdendo esse instinto. O policial também. O policial, principalmente interior, ele começa a relaxar, ele começa a baixar a guarda. Então, principalmente local de passagem, como Bandeirantes, que tem uma rodovia, 163, que tem passagem para vários lugares. Aborda de qualquer maneira, né? Então, assim, estou sempre conversando com a equipe para sempre ficar na atividade, abordagem padrão, para não sofrer risco. Porque pessoas ali de vários lugares, você não sabe se o cara está com mandado de prisão, Sim. se o cara está com algum o problema. cara para num hotel para dormir ali, um cara estranho com um carro de fora. E assim como E a o abordagem mundo, tem que ser padrão. E assim como o mundo, a criminalidade está globalizada, né? Então vem bandidos, sim, de São Paulo, Rio de Janeiro, para praticar crimes aqui. Sim. E a gente às vezes não conhece e realmente está nessa de que a criminalidade aqui é de determinada forma. Esses dias mesmo teve um furto que foi eu que fiz ali. 4 indivíduos de São Paulo vieram para praticar o furto aqui em Campo Grande. Né? E você percebe que são furtos estoura o cofre, né? Coisa E grande, leva né? coisa Leva grande, muita leva coisa. valores, essas coisas. São furtos que aqui a gente não tem com grande frequência. Tanto que veio gente de fora para poder praticar esse tipo de crime. Camapô, em termos de criminalidade, o Mato Grosso do Sul, se nós policiais não fizermos nada, o sistema de justiça não fizer nada, vai demorar uns 40 anos ainda para chegar num nível de São Paulo e Rio de Janeiro. Só que nós temos um grande problema aqui, que é a rota, né, que chega na fronteira. Então, essa rota atrai organizações criminosas que querem dominar isso aqui. Isso aqui é a meca do crime, né? Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro é a meca do crime. Aqui e Santos, né? Que aqui passa aqui e vai para Passa Santos. aqui e vai para Santos para desaguar Pra para o Europa, resto, para a pro Europa, mundo, para o resto do mundo. Recentemente, e claro, é importante isso aí, os outros estados vendo a importância, foi feito até um acordo entre o secretário de Segurança Pública dos estados, parece Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, e alguns policiais de lá vieram aqui justamente para colocar uma pressão nessa Foram rota. operações que foram feitas. Todo mundo foi para todos os Foi para lugares. todos os lugares. Porque se for ver, a droga que passa aqui, a arma que passa aqui, alimenta Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Contrabando. Minas Gerais, contrabando. Passa tudo por aqui. Então, quer dizer, é um ponto estratégico que os outros estados deveriam enxergar realmente e investir nisso aqui para poder reprimir isso aí. Claro, outras rotas vão surgir, né? Mas pelo menos aqui você consegue dar uma diminuída. O Né? problema é o seguinte, eu não sou especialista em estratégia de combate ao tráfico de drogas, mas se você for observar, em 2023 foram gastos 15 bilhões com segurança. E esse gasto na segurança pública, ele é pulverizado. Então, não é feito um trabalho para trabalhar efetivamente as polícias em rede. Porque, assim, qual o grande problema do tráfico aqui? O problema ele gera nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Geralmente, o Mato Grosso do Sul é só passagem. Então, eu já tinha problema quando eu estava em Ponta Porã de que não vinha tanto recurso, né, para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Civil,
Então não era muito incentivado esse combate ao tráfico, né, em grande escala, as organizações criminosas. Porque ele não vai ficar, a droga não vai te gerar problema o que social na cidade. Gerava o meu problema social Só vai passar. Porã, o tráfico de formiguinha, o A microtráfico. boca de fumo. A boca de fumo. Então, assim, eu podia apreender 100 toneladas de drogas, que para o Estado aqui só gerava problema. E não vinham os recursos necessários. Então, a hora que o governo federal olhar para o Mato Grosso do Sul com um olhar que os grandes chefes de organização criminosa olham, né, um potencial, com certeza vai melhorar muito. Porque demandando recursos para o Estado do Mato Grosso do Sul, para esse combate aqui, para esse auxílio, vai melhorar lá na ponta. Rio de Janeiro vai diminuir a chegada de arma, de droga, vai diminuir as guerras para controle de espaço. Diminuir ou ficar mais caro, né? Vai ficar mais caro. E aí, não, sim, mas aí quem tem mais paga. Porque hoje o grande problema da organização criminosa, do combate nessas organizações criminosas, é descapitalizar esses caras. Claro. É encontrar bens e valores. Prender um cara, vem outro. Vem outro. Agora você descapitaliza, cara, acabou o problema. Entendeu? Uma do que a gente avalia quando vai trabalhar com crimes, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas, não é a identificação do criminoso, não é o processo, a condenação, mas a recuperação do ativo. Né? E isso é importante, porque aí você se derruba. E o problema é que essa recuperação do ativo, quando você vai ver lá no final, claro, considerando cifra negra que a gente não tem uma base exata, 0,2% de tudo que foi feito. Né? Então é muito pouco ainda. Se consegue recuperar, é isso? Se consegue. É muito pouco relacionado. Esse estudo é relacionado à corrupção especificamente. Então, a corrupção, o que a gente consegue recuperar lá, 0,2%, é muito pouco. Né? Quase nada. Que eles já estimam como perda natural. Sim. O agricultor vai ter Risco uma peste, do negócio. vai perder alguma coisa, faz parte, perdendo tanto. E ainda tem muito lucro. Ou seja, não é nada, absolutamente nada. E vale a pena, porque você entrar num crime desse, porque se por acaso eu for condenado, vai ser daqui 10, 20 anos. Né? Pensar em algumas correntes filosóficas, eu não sou mais eu mesmo. Sou outro, porque todas as células que estão hoje aqui já morreram e foram à frente. É verdade. Mas o nosso serviço é esse, é enxugar gelo e ter prazer em enxugar gelo. Se a gente perder a motivação, né, de fazer todo o trabalho e continuar pensando, é pouco, a gente tem que fazer esse pouco. Juliano, mas eu acho assim, eu teve essa questão do enxugar gelo, e quando a gente está enxugando gelo, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Sim. Porque nós temos que vencer em quantidade. Né? A gente tem que conseguir impedir muito mais crimes do que crimes ocorreriam, para conseguir reduzir um pouco essa criminalidade. Então, a gente tem que começar a atuar na causa. Como Delano disse, dá um passo atrás, olha no macro e fala o que eu posso fazer, o que está sendo a causa geral disso aqui, ao invés de simplesmente reprimir. É isso aqui, então beleza, vamos combater a causa. Né? A mesma coisa, tem uma doença, claro, tem determinadas doenças que a gente não consegue, mas simplesmente combate sintoma. Tem que fazer... Só a febre. Só a febre, exatamente, a febre e a dor. Agora, eu tenho que analisar o que está gerando tudo isso e aí tratar realmente a causa do problema. É claro, são questões políticas públicas, isso aí é complicado. Complicadíssimo. É caro e não gera número. Gera investimento e não gera visibilidade. Não, exatamente. E o resultado demora a aparecer. Exatamente. Isso nem sempre interessa em termos políticos. Tem alguma coisa que a gente pode fazer e que está no nosso alcance, é através da ADEPOL, que você é o vice-presidente, eu estou na presidência hoje, vocês também são membros da ADEPOL, que é valorizar o delegado de polícia, que é fazer ser respeitado todo o delegado de polícia como profissional, como homem, como pai de família. Não é? Não admitir qualquer tipo de vilipêndio à honra, às prerrogativas do delegado de polícia, buscar melhorias, porque a gente fazendo isso, o delegado de polícia trabalhando assim, ele, como você mesmo disse, e você também, ele vai contagiar a equipe que ele chefia. A gente tem que estar junto com todo mundo. Né? Os delegados, com os investigadores, com os escrivães, com os peritos papiloscopistas. Nós temos aí, hoje, né, um movimento de uma determinada carreira dos peritos criminais, não todos, alguns, né, numa luta em glória para sair da polícia na qual eles pertencem. Se eles são policiais hoje e eles podem andar armados e ter as prerrogativas de serem policiais, é porque eles são policiais civis, né?
e num movimento de ingratidão, né, querendo desmerecer a Polícia Civil. E a gente não pode permitir isso. Né? A gente, como gestor e como policial civil. E o que a gente pode fazer é isso, fazer o nosso trabalho bem, né? E quando a gente estiver numa posição dessa, trabalhar para que esse delegado tenha todo o respaldo para trabalhar bem e fazer bem o seu serviço. Né? Porque a gente não é, como você muito bem disse, não depende da gente. A gente não é ordenador de despesas. Sim. A gente não tem autonomia financeira administrativa, infelizmente não temos. Nós não temos duodécimo. Nós trabalhamos, não é, na estrutura do Poder Executivo, não é? E com o que a gente recebe, a gente tem que trabalhar. A gente tem que executar da melhor forma possível. Mas se a gente conseguir, pelo menos, fazer isso com força, com orgulho, com cabeça erguida, com união, todas as classes trabalhando juntos, tenho certeza que vai ser muito melhor. É o tal do passinho, da formiguinha, da areia que você modifica. Se você modificar uma areiazinha, tá bom, alguma coisa você fez. Agora, o que a gente não pode, eu penso, né, é achar que não é assim mesmo, não tenho o que fazer, vou só fazer o mínimo que eu posso, eu vou para casa dormir. Não, acho que não. Longe disso. Não, eu acho que nós quatro que estamos aqui não temos essa característica. Até porque só o fato de a gente estar aqui mostra que a gente não tem essa característica. Se a gente não estava tocando esse projeto, senão vocês não tinham aceitado vir. Só o fato de a gente estar aqui, os quatro, mostra que a gente tem essa unidade de propósito, que é fazer uma polícia forte, uma carreira de delegado de polícia forte, que nós temos orgulho do que nós somos, de sermos delegado de polícia. Né? Você tem orgulho, porque você está aqui. Você foi lá na palestra, você se propôs a vir aqui, isso aqui vai para o mundo inteiro, porque vai para a internet. Né? O Camapum lutando para esse negócio funcionar, e a gente trabalhando na Depol, buscando recursos, parcerias para o negócio. Né? E é isso que a gente tem que fazer. É justamente. O problema é que hoje nós temos uma estrutura, né, até citando a perícia, né, como o senhor citou, que é como se dissesse assim, olha, eu não furtei esse copo, foi meu braço. Então eles não entendem que a população, a sociedade como um todo, ela enxerga a polícia, ela enxerga a segurança pública como um todo. Ela não quer saber quem errou, quem acertou. Não adianta, o policial não vai ser culpado e o perito vai ser o herói. Então, se todos jogarem junto, trabalharem juntos, todos vão sair vitoriosos, porque é uma luta realmente do bem contra o mal. E o crime organizado, ele não tem isso. Eu era da delegacia de polícia de Bela Vista e eu recebi uma informação de que tinha uma pessoa tirando foto do fórum, de alguns locais lá em Bela Vista. Pegamos o cara não sabia nem para que era. Depois conseguimos levantar que era a mando do crime organizado. Os pontos estratégicos da cidade. Fórum, onde era a delegacia, os pontos de entrada, de saída, os bancos. Não, seria para um mapeamento para o PCC. Tá? O PCC estava mandando fazer, na época, esse mapeamento em todos os locais aqui, porque havia uma situação de dar um salve, de gerar um problema social. Mas ele não sabia, ele recebeu a ordem por telefone, ele não sabia porque, ele só sabia que ele era do integrante do PCC, um integrante bem barrela, e ele cumpriu a missão. Então, hoje, nós precisamos saber de uma pessoa que mora em São Paulo. Nós temos os nossos meios aqui, mas nós não temos uma ligação direta. Né? Nós não temos uma rede de informação linkada. Isso está sendo estruturado aos poucos, mas o caminhar é muito lento. Né? Porque nós temos todos os entraves legais e o crime não tem esses entraves. O crime simplesmente ele quer saber, até para o novo cangaço, quantas entradas, quantas saídas tem aí, quantos bancos, qual é o volume de dinheiro, de fluxo. Ele terceiriza esse serviço e essa informação chega a ele. E nós, policiais, dentro de algumas conjecturas ali, talvez por vaidade, não sei, acaba criando essas rusgas e alguns órgãos que poderiam interagir com a gente querendo não fazer parte disso. Né? Então, assim, é muito complicado. Mas aí, quem sabe a gente não consegue, né, chegar num momento de lucidez, né? Eu fiquei bastante chateado que há 2 semanas atrás eles publicaram uma nota de repúdio, repudiando o governo de Pernambuco, porque o governo de Pernambuco implantou a lei orgânica da Polícia Civil no estado lá, e logo abaixo, e vieram dizer que a Polícia Civil não é digna de ter a perícia criminal, porque
eventualmente tem um delegado de polícia envolvido na morte de Marielle Franco no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter limite, né? Pô, você vai dizer que todos nós aqui somos corruptos, não temos condições morais? O juiz que julgou o Ike Batista andou no carro dele e levou o piano dele para casa. Então o juiz não pode julgar mais causas? Exato. Nenhum juiz? Nenhum juiz. Então, esse tipo de coisa que enfraquece a polícia. Isso não pode acontecer. Que todas as instituições têm suas mazelas, né? Sim. A perícia também. Sim, sem dúvida nenhuma, né? O ser humano, ele é falho, normal, né? Tem a sua falibilidade. O problema é atacar, né? Isso aí eu acho complicado. Sim. Porque O você problema é acaba denegrindo a própria imagem. O problema é querer se levantar Pisando na cabeça. tentando Derrubar os outros. manchar a imagem de outros. Sim. Esse que é o problema. Não há problema nenhum. Por exemplo, se alguém, eu tenho certeza disso, o Delano pode me desmentir, se alguém, de repente, pegar e fizer um trabalho, como você disse, pegou 2 homicídios essa semana, se fizer um trabalho bacana, levantar e derrubar, esclarecer tudo, eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado porque você esclareceu um homicídio. Esse homicídio não chegou até ele, né? Da mesma forma que ele vai fazer o melhor que ele tem, com as condições que ele tem, para esclarecer os que chegam até ele sem autoria. Claro. Agora, ficar essa vaidade, ficar chateado porque... Ou então querer denegrir o teu trabalho, dizer que o teu trabalho não foi legal, né? Com o intuito de enaltecer a DH, quer dizer, são ambos... É o mesmo corpo. Não, e o problema ali foi ataque pessoal. Pois é. E eu tirando um de exemplo e atacando toda uma instituição, uma carreira, né? Eu acho que medidas estão sendo tomadas também nesse sentido já, né? a autoridade, a autoridade que seja, qualquer uma, quando ela é instituída pelo Estado, ela tem que ser respeitada, né? E ela tem que ser respeitada. Isso é democracia. Isso fortalece uma democracia. A partir do momento que você tem agentes do Estado que também são investidos atacando outra carreira, ele está perdendo a legitimidade do próprio Estado. Sim. E ainda mais porque são policiais. Civis. E são policiais. Ou seja, isso aí acaba perante a sociedade sendo exposta a uma coisa, manchando uma instituição. Sim. Né? E sempre foram muito respeitados aqui, né? Pelo menos desde que eu sou delegado de polícia. Eu fui perito criminal há 8 anos, eu respeito os peritos criminais, converso com os peritos criminais, trato muito bem, a gente tem uma boa relação. Né? Mas realmente Mas isso não comunicado é uma posição institucional de todos os peritos, né? São alguns que estão equivocados, né? Pensando dessa maneira, mas tudo pode ser resolvido. Até voltando àquele assunto, eu tinha falado para o senhor da Associação de Peritos Federais, para fundamentar o do porquê, né, estarem a favor da legalização das drogas, fundamenta na subjetividade do delegado em estabelecer o que é tráfico, o que é porte para uso. Quer dizer, tentam macular a imagem ou a decisão de um delegado de polícia para querer fundamentar, né, uma decisão que não tem problema nenhum. Se eles entendem dessa forma, é um direito de cada um, mas teriam que estudar um pouco mais sobre o assunto, pegar, né, outro tipo de situação para falar sobre aquilo e não simplesmente jogar que o delegado... Parece que o delegado é o único, né, das carreiras jurídicas que é falho. Né? Parece que o delegado está propenso a errar sempre. Sistematicamente. Quando, na verdade, o nosso trabalho, ele hoje representa aí mais de 90% dos casos que chegam à condenação. A verdade é essa. É difícil você ver, e eu não tenho conhecimento de ter visto inquéritos com condenação, ou, aliás, processos com condenação sem inquérito prévio. Agora, talvez algum de vocês tenham conhecimento, eu não tenho, de alguma condenação por qualquer crime que seja, tá? Que seja por outro tipo de investigação que não a investigação policial. Né? Eu encontrei um estudo para o Congresso de Bonito. O senhor esteve lá, né? Sim. É um estudo de um pesquisador relacionado ao ano de 2019, que mais de 95% das ações penais deduzidas em juízo são oriundas são calcadas em inquérito policial. Né? Mais de 95%. Olha isso. Quase que a totalidade, né? Mas quando dá errado... Aí é culpa do inquérito, é culpa do delegado. Mas eu vejo, é uma questão muito complicada. Você pega, por exemplo, o delegado faz a prisão em flagrante. Ele faz a prisão em flagrante com os elementos que ele tem ali. Se ele solta porque não tem os elementos ali e depois é averiguado,
e deveria ser preso, ele vai responder. E se ele prende e depois aparece algum outro elemento, Também muito vai provavelmente também vai responder. Claro, isso aí ia depender do juiz que está ali, que relaxa a prisão em flagrante, ó, ao órgão corregedor. Ao órgão corregedor, Agora, quando tem uma decisão e é reformado pelo tribunal, a gente não verifica muito disso aí, né? Claro, deve acontecer uma ou outra, fala, ó, bicho, o cara errou feio aqui, né? Mas a gente percebe que a responsabilidade é muito grande. Eu acho que tem que haver, claro, mas se for por questões de avaliação, se não houve dolo na decisão, e são questões de avaliação, até mesmo porque hoje não tem mais aquele crime de hermenêutica, aliás, foi proibido existir por conta de um crime ou responder por um abuso por conta de uma interpretação, né? Não vejo que deve haver responsabilização pelo delegado por conta da interpretação, pelo subjetivismo dele. Na verdade, não é arbitrário. Ele faz isso com critérios, exatamente. Cara, ele faz assim, isso com critérios. Eu vou puxar brasa para minha sardinha, para nossa sardinha. Eu tenho a convivência de 15 anos no Rio de Janeiro. A gente faz um trabalho fantástico aqui no Mato Grosso do Sul. O delegado de polícia aqui, ele é imbuído, né, juntamente com a tiragem, com todo mundo. Você pergunta ao delegado aqui, ele sabe tudo que está acontecendo na delegacia dele, cara. Sabe, eu trabalhei 15 anos no Rio de Janeiro, eu falo isso para os PMs que às vezes eu atendo e tal, que vão levar a ocorrência. Eu falo, cara, eu trabalhei 15 anos, se eu parei para conversar com um delegado 2, 3 vezes, foi muito. O delegado de polícia não fala com você assim, da forma que a gente fala aqui. Chega na delegacia, tu fala, pô, meu irmão, a casa é tua, toma aí um café, fica à vontade, liga a TV, usa essa sala. Cara, delegacia, principalmente delegacia, eu entrei na virada da delegacia legal, implantada pelo governador Garotinho. E assim, a delegacia realmente passou a ser muito boa, um layout muito bonito, mais estruturado, né, com mais atendentes, realmente passou a melhorar muito. Mas o policial militar, ele tinha um espaço dele ali na frente. Não tinha esse negócio de ter a salinha dele, não tinha esse negócio de chegar... Então, assim, o delegado ele se colocava numa postura muito superior ao policial militar. Né? Muito inacessível. Aqui não, aqui a gente bate papo, a gente vai a reuniões com o comandante, geralmente da unidade, né? A gente conversa nas investigações, a gente pede auxílio e a gente é muito bem integrado aqui com as outras forças, né? Então, assim, a gente faz um trabalho muito bacana aqui, cara. Graças a Deus, né? Por isso que a gente tem esses números, né? Exatamente. Tá chegando ao final. A gente tem que chegando ao final. Porque a gente tem que 90? esse reloginho aqui. Não, na verdade é 40, 60. Mas o papo tá bom. Por isso que a gente nem percebe. E aí vai embora. Aí vai embora. Mas aqui tem que ficar olhando pra lá, né? Agora que a gente viu. Pô, não sabia do Não, mas aí não tem que saber. Não. Mas já era. Então, Jarley, diga aí as suas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite, parabenizar pela iniciativa do trabalho. Isso é um trabalho que enaltece bastante a carreira de delegado, bastante a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. E dizer que eu estou à disposição, estou na minha Bandeirantes lá, mas sempre que precisam eu venho aqui, apoio. Já fiz várias operações com a doutora Medina, 3º DP, apoiando o 4º DP, a gente vem, apoia. E eu estou à disposição da Polícia Civil para elevar sempre o nome da instituição. Legal. Minha vez. Doutor Delano. Eu fico feliz em ver que a nossa associação tem abrido esse espaço para que a gente funcione não só como uma instituição para defender os direitos dos delegados, mas também para fomentar o pensamento crítico da nossa atividade, para a gente robustecer ideias relacionadas à nossa atividade profissional, né? Porque nós da polícia temos muito saber a compartilhar, a sedimentar, a crescer, a robustecer pensamento, ideia, e que a DEPOL seja um terreno fértil para a gente plantar e fazer isso crescer. Obrigado. Que bom. Eu fico agradecido também, cara, de vocês terem palestrado lá com a gente de forma tão plena, tão bonita. Eu acredito que os alunos ali tenham aprendido muito com isso aí. A nossa visão,
né? Eu acho que isso é importante, a nossa visão do que é técnico, da análise crítica da nossa carreira e realmente passada para os alunos. Agradeço também vocês terem vindo aqui com a gente e poder bater esse papo. E muito obrigado, agradeço de coração. Bom, então, para a gente encerrar, muito obrigado, doutor Jarley, doutor Delano, doutor Camapum, mais um Fala Delegado, a 4ª edição. E agradecer também os acadêmicos da Insted que estiveram lá conosco, a casa de vocês. Vocês são muito bem-vindos para nós todos os delegados. É uma honra e é gostoso a gente poder mostrar, falar para vocês que com certeza muitos vão querer ser um de nós no futuro. E agradecer também, né, a Faculdade Insted pela parceria, né, a Neca, o Fernando, pela parceria de sempre aqui no nosso projeto. Tá aí, ó. A gente intercala a Fala Delegado da ADEPOL com o Insted aqui na nossa televisão aqui, de forma paritária. Então, a Insted que está aí, ó, sempre aparecendo, tá? Uma faculdade nova, que tem novas formas de trabalhar, com a metodologia ativa. Isso é metodologia ativa. Tamo junto. Um abraço. Valeu, equipe aí.